Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Perdoem o atraso, mais um dia complicado para a gente. Me atrasei, mas vocês estejam certos. Não deu tempo. Covid atacando os amigos, a cada dia na internet a gente vê 2, 3 amigos indo embora, e isso maltrata muito, gente, além das obrigações do dia a dia que nós somos obrigados a cumprir por força do nosso trabalho. É um momento totalmente diferenciado que estamos vivendo. Não imaginei que aos 71 anos eu viveria um movimento como esse, mas estamos juntos. Não há nenhuma dificuldade em estarmos juntos, não há nenhuma dificuldade em vivermos esse momento, até porque ele se apresenta como um desafio. E nós aqui estamos para encarar os desafios que são apresentados para nós. Tá? Um grande abraço a todos vocês, Jesus os abençoe e vamos à nossa jornada. Eu me impus o trabalho de deixar esse acervo que eu consegui compilar para vocês. Então, o acervo tem que ser distribuído, vocês têm que tomar conhecimento. É a história do Recôncavo Fluminense, é a história do estado do Rio de Janeiro, é a história de nosso Brasil. E vez por outra a gente funde esses momentos históricos com os momentos mundiais, tá? Com os momentos da América e os mundiais. Vamos em frente, vamos conversando. Muito importante que a gente entenda esse momento. Mas vamos lá. Aí estamos com Ana Seixas, grande abraço, Ana. Aí estamos com Ronaldo Gomes. Daqui a pouco, Ronaldo, trago você para a gente concluir. Josiane Cândido, obrigado, Josiane. Márcia Souza, grande abraço, Márcia, Jesus abençoe. Luiz Carlos Fávaro, obrigado, Fávaro, uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Irving Miranda, obrigado, Irving. Jesus abençoe. Vamos em frente. Deixa eu inverter a câmera aqui, que eu quero mostrar essa preciosidade para vocês. Isso é uma preciosidade. Eu não sei se todos aí têm noção do que é essa foto, tá? Essa foto é alguma coisa fabulosa da história de nossa região. Muito bem. De vez em quando eu leio aí algum trabalho universitário e tal, mas, gente, é um negócio muito superficial que eles fazem. Então o indivíduo vai defender a tese. Eu sou do tempo que você defendia a tese, meu Deus do céu, você estudava, você ia a fundo. Pessoal, não, dá uma lidinha superficial e lança. Não estou criticando, não, estou só dizendo da responsabilidade que nós temos em fazer esse tipo de trabalho. Vilma Afonso Ferreira, grande abraço, Vilma. Jesus abençoe, obrigado. Igor Lourenço, obrigado, Igor, por estar junto com a gente. Um tríplice fraternal abraço para você, Igor. Vamos em frente. Vamos lá, essa foto aí, ela é sensacional. Vamos nominar a turma toda. Essa foto, a minha original, sumiu, depois apareceu. E essa foto, quem me cedeu para fazer foi a dona Linda Facuri Rafael, esposa do Alcindo Rafael, do Dr. Alcindo Rafael, advogado em nossa cidade. Pais, Alcindo e Linda, pais de
Rosa Maria Facuri Rafael, psicóloga, que foi pioneira aqui na região na psicologia forense, foi pioneira aqui com a Maria José. Então é muito interessante que a gente relate esses dados históricos de nossa região. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, seja bem-vindo. Nessa foto aí, o primeiro da esquerda, perdoe, não expliquei o que é. Aí é o salão do Tribunal do Júri do nosso querido Fórum Itabaiana. Fórum hoje entregue às traças, sem manutenção, um prédio da arquitetura Bauhaus, que chegou aqui na região. Bauhaus é uma arquitetura que trabalha com concreto, embelezando e evitando que o sol entre pelas vidraças. Esse é o nosso Fórum Itabaiana, com escadas no interior decoradas. Impressionante a beleza do nosso Fórum Itabaiana. E hoje virou um caco, jogado fora, as escadarias de acesso jogadas fora. E é de 1953, tá? E esse é o salão do Tribunal do Júri que nós estamos vendo. E no salão do Tribunal do Júri, em 1956, o professor Leopoldo Machado toma posse como árcade número 1 da Arcádia Iguaçuana de Letras. Eles são chamados de árcades, a exemplo da cultura grega. Um abraço, Edna Rego, boa noite, obrigado por estar junto. E aí é criada a Arcádia, AIL, Arcádia Iguaçuana de Letras. Vocês estão vendo todos os árcades aí com colar de árcades. E são diversos trabalhos dos árcades deixados para os iguaçuanos. Trabalhos na área do direito, na área da poesia, na área dos contos, na área da história, com defesa de tese. Então aí estão nossos ilustres árcades iguaçuanos que compuseram a nossa primeira Arcádia. E eu tinha muita vontade de reviver esse movimento. A Arcádia ficou jogada a um segundo plano, a um terceiro plano, não, a um quinto plano. Depois o professor Rui Afrânio Peixoto resolve criar a Academia Iguaçuana de Letras e Artes, etc. Mas é um movimento que não ganha repercussão. E aí é um momento ímpar da história do estado do Rio de Janeiro. É um momento ímpar. E eu vou dizer por que é. Eu já li aqui a tese do seu Leopoldo, Caxias, um eminente iguaçuano, eu já li. Já está gravado aí nesses vídeos que a gente tem feito para a internet. E aí vamos aos árcades. Vamos identificá-los um a um. Aqui na ponta esquerda, lá em cima de pé, né, estou aqui com o mouse sobre a cabeça dele, é o meu querido pai, professor Newton Gonçalves de Barros. Tá? Aí está o meu querido pai, Newton Gonçalves de Barros. Sarinha Freitas, um grande abraço. Ronaldo Gomes, idem. Logo ao lado do professor Newton Gonçalves de Barros, eu tenho o nosso Raul Meirelles, também membro da nossa Arcádia. Logo a seguir, o nosso querido Luiz Martins de Azeredo, do Correio da Lavoura. Logo após, nós temos o doutor Alcindo Rafael, tá? Foi embora muito cedo, nos deixou muito cedo. E aí está o nosso Alcindo Rafael, cuja foto era sua. E Dona Linda nos cedeu. Um grande abraço
a dona Linda sempre pelo carinho, a filha Rosa e a neta Amanda Facuri Rafael, agora curtindo seu filho, bisneto do Alcindo e neto da Rosa. A alegria lá é muito grande pela chegada do bisneto do Alcindo Rafael. Logo depois do Alcindo nós temos o nosso Deoclésio Dias Machado. E eu tive o privilégio de conhecer a todos, né? Logo após o Deoclésio está o nosso Altair Pimenta de Moraes. Dilma de Freitas Vieira, um grande abraço, Jesus abençoe. Nosso Altair Pimenta de Moraes. Logo após, mais um negro no destaque, que é o nosso querido Cial Brito. O Cial Brito é um arca de ilustre e a biblioteca de Nova Iguaçu não tinha patrono. E aí eu era secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, em conversa com o Jerônimo de Araújo. Aí propuseram o Leopoldo Machado. Eu falei, não, o Leopoldo já tem muita homenagem nessa terra. Aí nós batizamos a biblioteca de Biblioteca Cial Brito. O Cial era um funcionário do Banco do Brasil, literato, homem íntegro, sério, reservado, e ele até hoje é o patrono da nossa biblioteca, que se encontra na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Um grande abraço onde quer que esteja, o nosso mais profundo respeito, Cial. Logo depois vem o Valdemiro de Faria Pereira, que é quem lê a tese do professor Leopoldo, que o professor estava muito doente. E nessa noite aí a defesa de tese do professor Leopoldo. E quem lê é o Valdemiro. O Valdemiro é cunhado de Leopoldo Machado. Leopoldo casou com Marília Barbosa, irmã de Maria de Lourdes de Almeida Pereira, que é a esposa de Valdemiro. E é ele que lê a tese de Leopoldo Machado. Logo depois do Valdemiro Faria Pereira eu tenho Heitor Pinto da Silva, também membro da nossa Arcádia. Logo a seguir nós temos o professor Zilmar de Paula Barros, que chega de Minas para cá, vem morar aqui ao lado do Colégio Leopoldo e trabalha aqui no Colégio Leopoldo num abraço amigo e fraterno do professor Leopoldo e do professor Newton. Tá? Mais embaixo, sentados, primeiro nós temos o nosso João Barbosa. Um grande abraço ao João Barbosa, mais um arca de ilustre. Logo a seguir vocês têm Francisco Manel Brandão. Aqui eu vou fazer uma pausa. O Brandão é um indivíduo interessantíssimo, tá? A Vilma Afonso Ferreira coloca para nós aqui: muito triste ver como ficou o antigo Fórum de Nova Iguaçu. Mostra tristemente o quanto estamos longe e precários na visão da preservação histórica das construções e afins. Realmente, e se você observar, lamentável realmente, e se você observar, o fórum fica na rua que tinha o nome antigamente de Paulo de Fronten, que era o Homem das Águas. Ele está quase na direção da atual Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Aí alguém dirá assim, mas é patrimônio do Estado. Não interessa se é patrimônio do Estado. Interessa que está em Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu tem um compromisso sério com todos esses patrimônios. Tá? Isso aí, Vilma. A banda toca exatamente assim. Mas vamos em frente, vamos tocando o nosso barco. Eu vou guardando a minha memória aqui via internet. Gláucia Lucena, um grande abraço, menina, por estar conosco. E aí nós temos o Brandão. O Brandão,
era político. Ali embaixo do antigo prédio, que é o primeiro prédio de 6 andares da cidade, do Dr. Luiz Guimarães, o primeiro prédio a ter elevador na cidade, esquina de Nilo Peçanha. Ali, eu esqueci o nome do bar que existia ali, mas se daqui a pouco o Fleur entrar aí, vai nos ajudar muito, que o Fleur é outro conhecedor da história. Eu esqueci o nome do bar, ficava ali o bar com as cadeirinhas do lado de fora e tal, e era o ponto político na cidade. Até porque vocês tinham logo ali a Câmara, do outro lado, próximo ao Bar Brasil, e as discussões eram acaloradas. Vocês tinham ali o Esporte Clube Iguaçu também, que vendeu-se a sede e também foi embora, aquela sede antiga ali no centro, que tantos bailes nós participamos, em tantos bailes participamos. Aí o Brandão arrumou uma discussão ali com o Gabriel Leiteiro, isso é histórico. E eram discussões que envolviam sempre o PSD e a UDN. E o PTB era um partido que não era muito bem visto aqui e tal, por causa da questão do getulismo, etc. E numa dessas discussões ferrenhas, o pau quebrou entre Brandão e Gabriel Leiteiro. O Gabriel Leiteiro deu uma dentada na orelha do Brandão e arrancou um pedaço da orelha esquerda do Brandão. Estou aqui me lembrando, se não me falha a memória, foi da orelha... Não, acho que foi da orelha direita. O Brandão, ele morava embaixo, no mesmo apartamento, ele era vizinho ali do Luiz Edmundo Pereira de Azevedo, na rua Doutor Tibau, e o Doutor Gama, advogado também, pai das meninas Gama e dos meninos Gama, era o Solon, baterista, músico, o Wilson Gama, que recentemente nos deixou, artista plástico, e as meninas Aurinha, Manuelita e Georgina, todas pianistas. E Georgina com uma dedicação muito grande à música. Georgina casou com o nosso professor de educação física da nossa região e do Colégio Leopoldo, um dos precursores do voleibol aqui na cidade, onde o Colégio Leopoldo também é precursor do voleibol, que é o professor Luciano Ramalho, da família Ramalho, também conhecida na cidade. A Nancy Ramalho, inclusive, foi casada com Deoclésio Dias Machado, que aí está na foto. Então aqui o Brandão tomou uma dentada na orelha, eu sempre encontrava com ele, ele contava suas histórias, e eu fazia declamação e dicção com a professora Erci Charpinel Gama, lá na casa dos Gama. E normalmente o Brandão estava ali embaixo. Seu Brandão, como a gente chamava, historiador, homem culto, ele estava ali na varanda da casa dele. Rosane Ribeiro, um abraço. E estava lá, ele fez uma peça em cera para completar a orelha, para não ficar disforme. O Brandão completou a orelha com um pedaço de cera para não ficar disforme. Aqui vocês veem a mãozinha, né? Aqui em cima da cabeça do nosso querido Francisco Manuel Brandão, de quem eu guardo o mais profundo respeito e admiração. Conversei muito com ele, eu bem pequeno, ali nos meus 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, e o Brandão me dava uma atenção muito grande, não sei se por causa dos meus pais, por causa do meu tio Leopoldo, mas me dava atenção muito grande, a gente conversava bastante com ele. Logo ao lado dele está o nosso querido professor Rui Afrânio Peixoto. O Rui Afrânio vem do Rio de Janeiro para cá, abre uma escola, o Colégio Afrânio Peixoto. Ele aqui coloca vários esportes olímpicos, inclusive o arco e flecha, e ele faz um trabalho em cima de esporte muito interessante.
O Colégio Leopoldo, nesse período, é a única escola que faz recreio comum entre meninos e meninas. Lá no Professor Rui, os meninos tinham recreio na quadra de baixo e as meninas tinham recreio na quadra de cima. Eram 2 níveis e o Professor Rui fazia essa diferença. Na hora do recreio, ele tinha um sistema de som, botava música clássica para as crianças. O Professor Rui era um amante das letras e das artes. Depois, com o fechamento da Arcade, ele pegou as cadeiras da Arcade Iguaçuana de Letras e as levou lá para o teatro, que ele batizou de Procópio Ferreira, porque o Procópio Ferreira, quando veio a Nova Iguaçu, teve seus filhos aqui no Leopoldo e depois os levou lá para o Colégio Afrânio Peixoto. Então, é a história da cidade que a gente vai contando para vocês. Eu também tive a oportunidade nesse período, enquanto os filhos de Procópio estudavam aqui, João Procópio Ferreira Filho, Francisco Ferreira, desculpe, a Maria de Jesus Maria e Maria Lígia. Todos passaram aqui pelo Colégio Leopoldo. E eu tive o privilégio algumas vezes de ir à casa do Procópio e conversar com ele, ver alguma documentação, todas as homenagens que Procópio havia recebido. Na casa dele ele montou, ali no K11, todas essas homenagens. Mas tudo passa, gente, tudo passa, tudo é efêmero. Mas eu tenho que contar para vocês que eu tive o privilégio de ver isso tudo funcionando. E o professor Rui Afrânio era amicíssimo da nossa família. Muito amigo do meu tio Leopoldo e muito amigo do meu pai Newton de Barros. Tanto que inúmeras vezes nós fomos à cachoeira de carro, a Cachoeira Paulista, no carro do professor Rui. Meu tio Leopoldo tinha pavor de carro e meu pai não queria carro. Interessante. O seu Leopoldo comprou um carro uma vez e aqui na cancela, essa cancela que era quase em frente ao Universal, é onde hoje tem essa passarela da Igreja Universal, o canceleiro mandou ele avançar, o trem veio e levou à frente do carro dele. Nunca mais ele quis saber de carro. Tanto que ele só vinha para o colégio na charrete do Lar de Jesus. E quem o trazia era o Chiquinho. Aí ele mandava colocar o cavalo na charrete, o cavalo vinha com o Chiquinho dirigindo a charrete, deixava ele no Colégio Leopoldo, depois ele voltava. Depois, mais tarde, o seu Lindolfo passou a ser o motorista, que ele chamava sempre. Aí o seu Lindolfo vinha e o trazia, fazia essa corrida do Lar de Jesus até o Colégio Leopoldo. Tá interessante que a gente observe esses detalhes, porque é a nossa história, são as nossas raízes. E aí está o professor Leopoldo, que a gente não vai cansar de se falar nele. Aí logo depois desse senhor de paletó de roupa clara, observe o charme da roupa preta com sapato, com a meia branca, hein? Não se esqueçam que era chiquérrimo essa arrumação da roupa, né? O terno escuro com a meia branca. E aí está esse senhor aí impecável. E à direita nós temos o Getúlio Moura, que foi batizado pelos inimigos políticos de mulato letrado. Getúlio Moura tinha uma cultura vastíssima, estava sempre presente nas solenidades do Colégio Leopoldo. Ele e o nosso professor e o nosso Sebastião de Arruda Negreiros eram presenças obrigatórias nas nossas formaturas. Eu tenho mais um filme aí de 55 que eu estou recuperando e oportunamente vou passar para vocês. E logo depois nós temos o Ibicuí Tinoco de Magalhães. Tá? Aí vocês vejam só, numa Arcádia Iguaçuana de Letras, nós temos 1, 2, 3, 4 negros em destaque. E dos 4 negros em destaque,
dois na primeira fileira sentados. Então, por favor, quando vocês falarem, eu nunca tentei para esse detalhe se era negro ou não. Hoje é que eu estou tentando porque criou-se uma paranoia em cima disso. E hoje faço questão de frisar isso para vocês. Nós temos 4 negros e tem o professor Leopoldo aí que é mulato. Entra como quinto aí nessa história. Tá? Então é importante que a gente observe bem isso aí. Certa vez publicaram essa foto aí, não com os nomes. Essa foto com os nomes eu que fiz questão de fazer. E quem corrigiu esses nomes para mim está ali, é o terceiro em pé da esquerda para a direita, que é o meu querido amigo Luiz Azeredo. Ele conferiu essa foto, nome por nome, depois eu coloquei, imprimi, levei para ele, ele conferiu, aí sim, aí eu tornei essa foto pública, tá? Eu sou muito chato em, de repente, falar o que não devo. Mas o indivíduo que confirmou é o cara, Luiz Azeredo, por quem até hoje eu nutro o mais profundo respeito, também já não está mais entre nós. Numa rede social, e um desavisado resolveu explicar quem estava na foto, com a arrogância e a petulância daqueles que não conhecem o assunto e querem parecer que conhecem muito. Aí ele pegou a foto, alguém perguntou para ele, e quem é esse senhor de terno claro? Ele respondeu textualmente na internet, deve ser algum político aí de Nova Iguaçu, provavelmente o tabelião Murilo Costa, deve ser algum político aí da região de Nova Iguaçu. Olha o menosprezo do indivíduo a uma foto ilustre de nossa terra. Deve ser algum político aí da terra. Aí eu fiz questão de responder a ele que quem está nessa foto aqui, que deu a honra de vir à posse do professor Leopoldo, eu vou até mostrar para vocês, tá? Vocês vão observar aqui embaixo, nós temos 7 pessoas. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro, que é o primeiro aqui sentado, que é o João Barbosa. Segundo, que é o Brandão. Terceiro, que é o Rui Afrânio. Quarto, que é o professor Leopoldo. Ele é o quinto. Sexto é o Getúlio Moura. E sétimo é o Ibicuí. De 7... o meio da foto é o professor Leopoldo. Vocês vejam o destaque, o prestígio dado ao professor Leopoldo Machado nessa foto. Ele é o centro da foto, tá? Ele é o centro da fotografia. Quem está aí nada mais é do que o nosso Pedro Calmon, magnífico reitor da Universidade do Brasil. Magnífico reitor da Universidade do Brasil. Tá? Então, o reitor da Universidade do Brasil se deslocou do Rio até Nova Iguaçu para dar posse ao arcade número 1, que era o professor Leopoldo Machado. Seria muito importante que as pessoas que desconhecem a história não se arvorassem em contá-la, porque diminuem a importância da nossa história. Olha o naipe daqueles que aí estão, a maioria esmagadora com nível superior já naquela época, nos anos 50, juristas, professores, e o indivíduo menospreza uma reunião desse porte dessa forma. Tá? Então isso aí é histórico, é importante que eu mostre para vocês, é importante que a gente refaça Arcade Iguaçuana de Letras, que a gente pode... Arcade Iguaçuana de Letras no sentido de Iguaçu, no sentido de toda a região do Recôncavo, não é no sentido do município, não. É com a pujança do tamanho de época. Importantíssimo que a gente não esqueça disso.
E a nossa querida Arcádia tem a sua posse no Salão Nobre do Tribunal do Júri de Nova Iguaçu. E hoje eu nem sei como é que está o Tribunal do Júri. O piso era todo de taco, tipo parquetinho, uma coisa linda, eu nem sei como está aquilo. Qualquer dia eu vou ver se eu entro lá, só para dar uma olhada no que se fez com esse patrimônio histórico recente, que é dos anos 50, essa destruição e esse desrespeito que se faz com o patrimônio histórico de nossa região. Tá? Então tá aí uma foto histórica para vocês, ela faz parte do meu livro, do Trabalhando o Conhecimento, e aí estão todos os nossos árcades de vida importante no nosso estado do Rio e no nosso Brasil. O professor Newton, com aquela humildadezinha sua aqui, ó, no cantinho esquerdo, esse homem aqui viajou todo o Brasil com o curso de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, curso da CADES, como professor do Colégio Central do Brasil e do Colégio Pedro II, preparando professores, porque nós não tínhamos muitas faculdades, e ele preparando professores de história pelo Brasil. Visitou o Nordeste, visitou o Sul, o Centro-Oeste, o Norte, num trabalho incansável. Professor Newton Gonçalves de Barros, muito orgulho que a gente tem em ser seu filho pelos frutos deixados. E aí nós temos também, não vou nem falar nos demais, que todos ali têm trabalhos prestados à nossa terra, inúmeros, como é o Altair Pimenta de Moraes, etc. Mas nós temos aqui o professor Leopoldo, que depois vou mostrar a vocês, que era espírita e une pelo Brasil todo os espíritas do Brasil. Ele faz um movimento que chama-se a Caravana da Fraternidade. Tá? E essa Caravana da Fraternidade percorre o Brasil todo. A Sarinha Freitas está colocando aqui, o Tabelião Murilo Costa, meu avô, era gordinho, nem de longe parece com a foto. A única semelhança, além do terno branco, costumeiro, era a amizade muito forte com Getúlio Moura. Com certeza, o nosso tabelião Murilo Costa era uma figura na sociedade iguaçuana, benquista, baixinho, magrinho. Eu conheci o Murilo Costa magrinho, Sarinha. Eu não conheci ele gordinho, não, menina. Eu conheci ele magrinho. Tá? E era uma figura. E unha e carne com Getúlio Moura. Bem lembrado, Sarinha. É isso aí. Seu avô, menina, nossa, como é que a história é bem pequenininha e bem amarrada. Eu sempre gostei muito do Murilo Costa. Se não me falha a memória, lá em cima da delegacia, a rua lá é Tabelião Murilo Costa. Já foi um pedaço maior, depois foram cortando. Se não me falha a memória, é lá em cima. E lá, ele morava lá em cima também. Se não me falha a memória. Mas a Sarinha depois, casinha bonitinha, com a varanda cheia de portas, muito bonitinha. Não sei se ainda existe, mas era muito graciosa a casa. Eliane Cardoso, um grande abraço. Vera Brito, um grande abraço. Tá? Ah, o magrinho era o filho, obrigado, tá vendo? Então desculpe, erro meu, mas é bom que a gente vai conversando e já vai aprendendo mais. Já vai anexando mais conhecimento. Pois bem, nessa solenidade aí o professor Leopoldo defende a tese Caxias, um eminente iguaçuano, que nós já lemos aqui algumas passagens sobre principalmente a Guerra do Paraguai. Tá? É importante que a gente faça essas observações. Vamos ver se o nosso querido Ronaldo ainda está por aí, para trazê-lo aqui para o nosso bate-papo. Eu não estou vendo aqui, mas vamos em frente. Quer dizer que o magrinho era o Murilo Costa
filho. O pai era gordinho. Eu não me lembro do pai. Me perdoe, Sarinha. Mas vamos em frente. Está aí a foto belíssima, histórica, de nossa querida cidade de Nova Iguaçu. Tá ok, gente? Vamos em frente. Vamos continuar o nosso trabalho para que possamos passar essas questões históricas para vocês, tá? Muito bem. Eu fiquei devendo para vocês duas observações. Uma é essa aqui. Vamos abrir aí a capela de a Fazenda São Bernardino, tá? E a casa lá não existe mais, né, Sarinha? Que pena. Uma casinha linda, uma varanda maravilhosa. Casinha bem antiga, bem diferenciada lá no alto. Tomar um cafezinho naquela varanda devia ser um sonho, com a vista da cidade de Nova Iguaçu. Ela ficava bem de frente para a cidade, a varandinha. Lembro-me muito bem. Que pena que não existe mais. Mas é a vida, vamos em frente. Aí vocês têm a nossa fazenda de São Bernardino. Interessante. Logo após o nosso incêndio. Aí vocês podem observar bem o que eu havia mostrado para vocês das questões das pedras de cantaria. Muitas vinham de Portugal, eram doadas ou eram vendidas pelos comerciantes. Essa entradinha aqui, vocês vejam que após o incêndio já não existia mais a cobertura de metal da entrada, já não existia mais o corrimão da entrada, tá? E nem essa gradezinha, tudo foi retirado. E deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês da engenharia de época. Para se fazer a janela, a gente tinha padrões da janela. Então aqui vamos pegar as janelas em arco. O que era feito? Você pegava a janela em arco, vamos ver se dá para vocês enxergarem bem. Dão um toque nobre à construção, está ali o florão bem à esquerda. Vocês vejam, aqui nós temos uma pedra que se assenta em outra pedra que está na vertical. Outra pedra, né, de forma circular, né, que se assenta em outra pedra. E para que isso não caia, tem uma pedra que se coloca aqui no meio. O nome dessa pedra é chave. Então você chaveava a armação. Então uma pedra do lado de cá, outra pedra do lado de cá, e inseria-se essa chave aqui no meio. O que acontecia? Toda pressão exercida sobre essa janela não acontecia nada, porque a chave segurava a pressão. Se vocês forem lá no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro, vocês vão ver que a chave faz parte. Qualquer igreja que vocês tenham um arco de pedras, vocês vão ter a chave travando. Essa chave travava o peso da construção, e aí vocês não possuíam risco de terem a construção desabando. Tá? Não é a minha área, não sou engenheiro, mas é bom lembrar isso a vocês. E lembrar também que o cara que trabalhava nas pedras de cantaria era chamado de canteiro. Tá? Alguns chamavam de cantal e tal, mas canteiro era o termo mais correto, as pedras de cantaria. Olha lá, essa frente de grades, tudo furtado. E a Fazenda São Bernardino era um exemplar diferenciado que possuía 3 andares. Não era normal que nós tivéssemos 3 andares. Eu conheci essa fazenda perfeita.
Aí vocês veem que ainda tem algumas telhas portuguesas em cima. Tudo isso gradativamente foi sendo roubado, de forma sistemática. Até que um dia um caminhão da SEDAI precisava fazer um entulho, foi ali do lado esquerdo, onde era a capela, e derrubou um pedaço do muro e levou os entulhos para cobrir um problema lá da adutora que havia arrebentado. Essa é nossa triste história do desrespeito. E aqui nós vemos, ó, o olho que tudo vê, está ali em cima certinho, fotografado por nós, né? A foto é minha. Nesse dia que eu fotografei o olho que tudo vê, estavam comigo o meu irmão, Ney Alberto, e o atual secretário de Cultura de Nova Iguaçu, o oficial da reserva, historiador Marcos Ribeiro. Tá? Estavam comigo no dia que a gente fotografou isso aí, lá na Fazenda São Bernardino, logo após o incêndio. Tá? Um incêndio óbvio que criminoso, e aí por trás sinais do cristianismo, né? Aqui por trás do desenho do altar da capela. História que passa, que vai embora, mas a gente registra e fica a saudade. Essa foto aí talvez seja a única, gente. Não tenha mais ninguém com essa foto, não. Porque depois o triângulo, o olho que tudo vê com os delta, com o delta, né? Delta radiante, letra grega com o delta radiante, com o olho que tudo vê ao meio, não. As pessoas não tiveram nem importância. Isso aí foi em 83, se não me falha a memória, essa foto. Tá? Aí eu apareço com o livro Trabalhando Conhecimento na mão. Ali atrás um quadro da professora Vera Loyola, esposa do Dr. Luiz Carlos da Silva Loyola, está aí o quadro. Aqui no Colégio Leopoldo. Importantíssimo que a gente passe esses detalhes para todos. Muito bem. Aqui é uma outra história que eu vou ter que conversar num outro momento com vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma das fotos aqui. Está aqui. Essas placas desapareceram de lá, tá? Está em frente à Catedral de Magé. Estavam. Agora retiraram essas placas, colocaram lá um granito com uma efígie de José de Anchieta e tal, mas essas placas foram retiradas. Olhem que coisa histórica. Vou ler para vocês. Vou até ampliar. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui aconteceram os horrores de Magé. 1894. Pró-memória de Magé. Essa placa foi colocada aí no centenário dos horrores de Magé, que nada mais é do que a nossa revolta da Armada. E as tropas do governo federal invadiram essa região e mataram mulheres e crianças indiscriminadamente. É fato da história do Brasil recente. Nós estamos em 2020, isso aconteceu em 1894, e com certeza nós temos que discutir isso aí e temos que conversar. Essas placas não mais lá estão, mas é da segunda revolta da Armada. E nós vamos conversar sobre isso aí com certeza, quando os marinheiros brasileiros se levantaram contra Chibata. E se levantaram mais de uma vez. Mas isso nós vamos conversar mais para frente, tá? Isso nós temos que conversar mais para frente,
Hoje eu já ultrapassei o meu horário e nós vamos conversar mais para frente. Aí está o marco, tá? De Magé, erigido, e nós mostramos isso aí para que vocês tenham noção de como a gente vai guardando a nossa história. Tá? A candidatura de Getúlio Moura pelo PSD a governador do estado. Aí o PTB se junta com Mário Guimarães e elege o candidato do PTB, Roberto Silveira. Tá? Hudson Souza está assistindo. Obrigado, Hudson. Jesus abençoe. Obrigado por estar conosco. Paulo José, Paulinho, grande atleta de basquete. Grande abraço, Paulinho. Jesus o abençoe. Querido aluno, querido ex-aluno. Ronaldo Gomes, estamos juntos, Paulinho. Queria que você aparecesse aí, Ronaldo, para a gente bater um papo aqui no encerramento. Orlando Távora, estou aguardando aquela foto, hein, excelência? Sarinha Freitas nos manda aqui, Murilo Augusto Esteves da Costa. E o chamavam de Murilo Costa, que é o nome do filho, daí a confusão. Obrigado, você já acabou com a confusão, Sarinha. Prontinho, muito obrigado. É isso aí, a gente vai conversando e as pessoas vão nos corrigindo. História é assim que se faz. Tá? Ronaldo, estou aguardando só Vossa Excelência para que a gente possa concluir o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu encerrar as nossas fotos. Voltar a câmera para nós e fazermos as nossas conclusões finais. Cosminho Sigles, Paulinho, se falando de Marcos, a placa do Comendador Soares na Praça da Liberdade se foi. O busto de Getúlio Vargas, faço votos que retorne à frente do Hospital Iguaçu na inauguração. É isso aí, Cosminha. A placa não. Foi a placa comemorativa, a placa do Comendador Soares e aquele monumento que o Sebastião de Arruda Negreiros colocou na praça. No primeiro governo do Nelson Burnier, colocou-se aquela pedra mármore que não tem nada a ver com o monumento e tirou toda a característica histórica do monumento. Quer dizer, nós temos que rever, mas tudo bem. Se não conseguimos rever agora, a gente consegue rever depois, não tem problema. O tempo é inexorável. Mais cedo ou mais tarde, as coisas retornam aos seus lugares. Tá ok? Bom, Ronaldo aí não apareceu. Eu vou me despedir de vocês. Já estamos batendo papo há mais ou menos 50 minutos. Espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha sido bem útil a todos vocês, que vocês possam estar mantendo viva a história de nosso Estado, a história de nossa nação, a história de nossa região. E a gente, para fazer tudo isso, nós temos que estar firmes e fortes e presentes. Nós não podemos bobear. Tá? Isso aí é um trabalho muito difícil de ser feito. Tá? Muito difícil de ser feito, que é o trabalho de preservação constante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma foto que eu inseri aqui no nosso livro, vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho muita foto de filme no meu livro. Eu pego o filme e travo e paro a fotografia. Só para vocês terem uma ideia da beleza de certas fotos. Essa aí é uma foto retirada de um filme. É o filme que comemora os 55 anos do Colégio Leopoldo. Olhem só.
a nossa praça Ministro Seabra, aí já era a Praça da Liberdade. Essa é a Rua Marechal Floriano, com mão e contramão, tá? Aqui não era mão única, era mão e contramão. Lá atrás, vocês vejam ali, né, a Casa A Popular. É uma casa que atravessou 3 séculos. Foi criada no século XIX, conviveu no século XX e encerrou suas atividades no século XXI. Tá? Vocês vejam que aquele prédio que tem em cima da Popular não existe ainda em 55. À direita nós temos o armazém da estação de Nova Iguaçu. Aí nós temos um nosso amigo aí de bicicleta, um Chevrolet logo atrás dele. Vocês veem a convivência com os carros mais modernos e os mais antigos lá atrás. Aqui à esquerda na praça, vocês observam, Cosminho, observa lá como é que era o monumento que depois foi tapado com pedras de mármore. Olha lá, dá para você vê-lo. Bem, nós tínhamos uma rua contornando a praça, que era o ponto de táxi da região. Aqui nesse poste vocês têm um telefone, que era do táxi. De qualquer lugar de Nova Iguaçu que você precisasse de um táxi, você ligava para o ponto da Praça da Liberdade, que tinha um telefone próprio, e o motorista atendia e ia buscá-lo. Nós tínhamos também um telefone desse do outro lado da linha, beirando ali a estação. Também outro ponto de táxi. Mas esse da Praça da Liberdade era o mais movimentado. Está em frente à padaria Elite ali do Fleury. Fleury pegou tudo isso como eu peguei. Tá? Vocês veem que as árvores haviam sido cortadas. As árvores da Praça da Liberdade. Eu nem sei como é que elas estão hoje, se elas estão... Se são poucas, são muitas, eu acho que são poucas. Acho que muitas foram cortadas. Ninguém quer ter trabalho de cuidar de árvore. Tá, mas essa foto aí é minha. É de 1955. É uma das fotos raras que a gente tem aí em Nova Iguaçu. Tá ok, meus queridos amigos? Tenham uma boa noite. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Tá aí o Ronaldo Gomes, parece que ele não conseguiu voltar. Um grande abraço. Sarinha Freitas desejando um bom descanso. Neguinho do Fubá, eu tenho que almoçar com você, hein? Eu vou ver se o Reginaldo quiser, a gente almoça lá em Tinguá. A gente passa aí, pega você e vai almoçar lá em Tinguá. Um grande abraço, neguinho. Jesus te abençoe, ilumine e guarde. É uma honra sempre conversar com você. Ronaldo Gomes, tranquilo. Paulinho, segunda a gente continua. Estamos juntos. Paz e saúde para todos. Vilma Afonso Ferreira, excelente professor. Sou feliz por Deus ter me permitido passar anos de minha vida, de minha infância, e muito de poder contribuir, porque menina, não consegui ler tudo. Amo suas lives, essas lives. Sempre que posso assisto. Jesus abençoe. E quem não assiste a live, vai lá no YouTube, ou vai no Facebook meu, ou vai no YouTube. Vai encontrar no Facebook e vai encontrar no YouTube, tá, gente? Paulinho Leopoldo Barros no Facebook, Paulinho Leopoldo Barros no YouTube. A live tá lá e vocês podem assistir, conversar, mostrar para os parentes, mostrar para os amigos, discutir. Tá? Ih, o Paulinho errou aqui, o que ele falou aqui tá errado, aí vocês corrijam, me avisem. Tá? O trabalho é de todos nós. Meu eterno secretário de Esporte, Cultura e Lazer da cidade de Nova Iguaçu. Grande abraço, neguinho, bondade sua. Irving Miranda, boa noite. Meus queridos amigos, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. E que nós possamos continuar com essa disposição, com essa garra, de caminharmos ombro a ombro e lado a lado
com a nossa história, discutindo a nossa história, a história do Estado, os reflexos da história em nossa nação, para que nós possamos aprender cada vez mais, sempre juntos. E, por favor, hoje vários amigos foram embora, o Assume, oh meu Deus, tanta gente que vai embora. Hoje a família Abraão, Davi, toma uma burdoada grande, vai o nosso Farid, homem do samba, querido em Nilópolis, que Jesus o abençoe. Família que simbolam os Ceci e os Farid, tradição política na cidade, que Jesus possa abençoá-lo e recebê-lo. Um grande abraço, Assume, um grande abraço, Farid. E um grande abraço ao irmão Dalbênzio, que também nos deixou. É muita gente boa indo embora. Muita prudência. Fiquem em casa, não brinquem, orem, vigiem, máscara, só se desloquem pela rua se for necessário. Acreditem que a coisa é séria. Não é uma gripezinha. Hoje, lamentavelmente, chegamos aos 180 mil. As 180 mil vítimas fatais do Covid e verificar a briga incansável que os nossos laboratórios estão, das universidades federais. Aí está a Fiocruz lutando para conseguir. Aí está o nosso Instituto Vital Brasil, que era do antigo estado do Rio de Janeiro, lá de Niterói. Aí está o nosso Instituto Butantan, lá de São Paulo, que se notabiliza primeiro pelo soro antiofídico, depois pela produção em série de vacinas e tudo. É o Brasil de ponta, é o Brasil que não se fala dele, mas é o Brasil abnegado dos laboratórios, dos biólogos, dos pesquisadores, que está aí numa luta incansável para nos dar tranquilidade, para que possamos voltar a dar aquele abraço amigo e fraterno, conviver com os amigos, rir e brincar, e poder puxar aquele ar puro, sem medo de nada e sem máscara. Nós vamos voltar a ter esses bons tempos, se Papai do Céu assim o permitir. E até segunda-feira, com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o desejar. Fiquem com ele.